Uma boa noite, irmãos, as irmãs. Pedindo desculpa, né, à direção da casa e a todos, né, pelo atraso que nós fizemos com que acontecesse nessa data da palestra, que é do Dom Feliciano. Mas aqui estamos pedindo que nos desculpem, né? Porque essa é uma das virtudes, né, que a gente tem que exercitar, e a gente acredita que os irmãos vão aceitar as nossas desculpas. Mas o tema que nós acertamos, né, com a Dona Rosa, esperanças e consolações. E as esperanças e consolações nós vamos encontrar lá na quarta parte do Livro dos Espíritos, que a quarta parte do Livro dos Espíritos é de onde surgiu uma das obras, porque o Livro dos Espíritos ele é em 4 partes. E a primeira é a Gênese, princípio. A segunda é do Livro dos Médiuns, do mundo espírita ou do mundo espiritual. A terceira parte é as leis morais, de onde surge o Evangelho segundo o Espiritismo. E da quarta parte surge o céu e o inferno, que é as explicações dos ensinamentos de Jesus, das leis divinas, com relação à desmistificação daquele chamado céu e inferno, que se aprendia lá, ao longo das nossas vidas, né? Se aprendia que quando a gente fizesse as coisas boas, a gente ia para o céu, e quando a gente fizesse as coisas erradas, a gente ia para o inferno. E o céu era aquele local onde tinha as nuvens, uns anjinhos, e tudo era uma maravilha. E o inferno era aquele local onde tinha um ser infernal, com um tridente que ficava nos cutucar e só tinha fogo, né? E nós fomos aprendendo tantas coisas ao longo dos tempos, e com essa doutrina maravilhosa, que tem os aspectos científico, filosófico e religioso. E no aspecto científico, nós vamos ver que o mundo para nós, é a Terra, e a Terra é redonda, mas que além da Terra existe, né, milhares de galáxias, milhões de planetas, e que foi se descobrindo através desse conhecimento, e não fomos visitando esses locais através do saber, e não encontramos o chamado céu aqui, que tinha os anjinhos nas nuvens. Ao mesmo tempo que nós fomos pesquisando as camadas geológicas da Terra, e atravessamos a Terra, que é redonda, e Galileu foi morto por causa disso, né? Ele disse: me deram um ponto de apoio e uma alavanca gigante, eu movo a Terra. Porque a Terra era como se estivesse, né, fixa, e ele disse: me deram uma alavanca gigante e um ponto de apoio, eu movo. Não tem ponto de apoio, porque a Terra está girando ao redor do Sol a 108 mil quilômetros por hora, né? E girando ao redor de si mesma, dando para nós o dia e a noite. E nós percorremos as camadas geológicas da Terra e encontramos o Japão. E daí a gente poderia dizer que o inferno no Japão. Só que os japoneses vão dizer que o inferno é aqui no Brasil, né? Tirando de fora as brincadeiras, né? Não encontramos o chamado inferno. E a doutrina espírita vem nos ensinar que céu e inferno são estados de alma. Não existem como locais. Até porque o bem e o mal também não existem. Existem como consequência. Como a questão 630 de O Livro dos Espíritos
onde Kardec pergunta como é que se pode distinguir o bem do mal, e lá os espíritos amoráveis que fizeram com que essa doutrina existisse, claro que através da coordenação de Jesus, através de Kardec, através de tantos espíritos benévolos que nos auxiliaram para que nós pudéssemos ter hoje uma casa com a causa. E aí, em consequência disso, nós temos todo esse conhecimento de que, se nós fizermos, como diz os espíritos a Kardec, o bem é tudo aquilo conforme as leis de Deus. Então, se nós fizermos conforme as leis de Deus, nós vamos estar construindo o bem. E o mal é tudo aquilo contrário às leis de Deus. Se nós fizermos as coisas contrárias à lei de Deus, nós vamos estar construindo um mal. Então, bem e mal existem por consequência. Deus não criou o bem ou criou o mal para dar a nós. Ele nos deu o livre-arbítrio para que nós construíssemos nosso bem e não construíssemos o mal. Mas nós, ainda não seguindo as leis de Deus ao longo dos tempos, viemos construindo mais males do que bem. Por isso a Terra é um mundo de provas e expiações. Um mundo que está na segunda categoria, onde o mal sobrepuja o bem. E nós temos esse compromisso do estudo, mas não só do estudo, da prática daquilo que nós aprendemos, porque só o estudo não adianta, né? Não adianta a gente colocar alguma coisa de bom dentro da gente, mas só vai saber se aquela coisa tem razão de ser, tem sentido, quando a gente fizer. Aqui a maioria são mulheres. Para que serve uma receita lá dentro da gaveta ou dentro dos pensamentos? Só vai servir se a gente fizer o bolo, né? E depois de fazer o bolo, tem que dar para os outros experimentarem. Não é assim? Assim também é com relação às coisas das leis de Deus. Nós precisamos aprender para fazer o bem e dar o bem que nós aprendemos para os outros experimentarem. Que compromisso, né? A gente vai dar aquilo que a gente sabe para os outros experimentarem. Como o bolo que a gente faz lá. Eu falo no bolo, mas também tem o churrasco, né? Tem tantas coisas, né, que a gente faz e quer que os outros aprovem. A gente quer que os outros aprovem aquilo que a gente faz, né? O mal é o contrário. Os outros não se sentem bem com a nossa carranca, né? Com a nossa voz feia. Então, bem e mal são consequência daquilo que nós fizemos. Por isso, Jesus nos concita a fazer o bem. Só façais aos outros aquilo que quereis que vos fizesse, e não façais aos outros o que não quereis que vos fizesse. Então, na quarta parte do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar esperanças e consolações, assim como no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro da Esperança, de Chico Xavier, através de Emmanuel. A esperança é uma crença na possibilidade de ter resultados positivos relacionados a eventos e circunstâncias das nossas vidas, individual e ou coletiva. Porque nós vivemos, né, o homem é um ser gregário, precisa viver em sociedade, e a menor célula da sociedade é a família. Então, nós não vivemos sozinhos. E, além disso, sempre, como nos diz Chico Xavier, onde quer que estejas, alguém estará precisando de ti. E tu estarás precisando de alguém. É uma realidade, né? Agora, lá na usina, tem alguém trabalhando, lá na subestação, tem alguém trabalhando para que a gente possa ter luz aqui, né? Sempre a gente vai estar precisando de alguém. Mas também tem alguém trabalhando na fábrica de calçado, que a gente possa calçar um calçado depois, tem alguém trabalhando no supermercado, tem alguém trabalhando na lavoura, tem alguém trabalhando para que a gente precisa, a gente sempre está precisando de alguém. Então, a nossa vida individual ou coletiva está ligada a uma expectativa positiva, ao ato de confiança em algo ou alguém.
onde quer que a gente esteja. Então, a esperança é uma das 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Mas também a fé, esperança e caridade não existem simplesmente por serem virtudes teologais. Elas vão existir também por consequência. Nós precisamos aprender a ter fé. Porque a gente diz que tem fé, mas na mínima coisa negativa que nos acontece, a gente vocifera, fica triste, bravo, magoado, raivoso, com depressão. A gente fica das mais diversas, com mais sentimentos negativos, e a gente diz que tem fé. Fé em quê? Em quem? A gente diz que tem fé em Deus, mas não aceita as coisas que nos acontecem, porque a fé precisa ser crença mais saber. A gente tem que saber em que crer. Porque se a gente não souber em crer, em que crer, se a gente não souber em quem crer, a gente pode acreditar em qualquer coisa que nos diz e a gente vai acreditar. A gente tem crença naquilo que a pessoa diz e não sabe se está certo. E até pouco tempo atrás a gente recebia pelo WhatsApp alguma coisa e compartilhava. Nem sabia se era verdade, né? Ainda bem que é passado, né? A gente acreditava naquilo e repassava e já queria mandar para outros. Porque se a gente sabe que está errado, por que eu vou passar uma boa coisa para errado para o outro? Eu não tenho essa consciência de que o errado vai fazer o mal para mim e para quem eu mandar. E quem nos mandou não tinha essa consciência também. Mas nós precisamos crer porque sabemos. Aliás, nós precisamos aprender a saber em quem crer. E a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? E Deus é a causa suprema, inteligência suprema, causa primária, o primeiro de todas as coisas. E depois, nas questões seguintes, vem nos mostrando sobre Deus e nos traz os atributos da divindade. E lá no último atributo da divindade diz que Deus é soberanamente justo e bom. E nós cremos que Deus é soberanamente justo e bom? Ainda não. Nós precisamos aprender a saber que Deus é soberanamente justo e bom para poder crer que realmente é. Porque senão a gente não ficaria mais bravo pelas coisas que nos acontecem, triste pelas coisas que nos acontecem, não ficaríamos mais, porque não sabíamos que Ele é soberanamente justo e soberanamente bom. Então aquilo que nos acontece de errado é bom para nós, é justo. E a doutrina espírita vem nos explicar por quê. Porque nós não somos marinheiros de primeira viagem, nós somos espíritos egressos de uma outra encarnação. E se nessa vida nós temos os nossos defeitos, quanto mais pregressos são os tempos, menos evoluídos nós éramos. E isso a gente constata nessa própria vida, porque quantas vezes, daqui a pouco já pode ter acontecido com alguém de nós aqui dizer: se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não teria feito essa ou aquela coisa há um tempo atrás. Não aconteceu com ninguém aí? Com quem não aconteceu, levanta o dedo. Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não teria feito essa ou aquela coisa um tempo atrás. Nos mais diversos sentidos, seja no cultural, seja no educacional, seja religioso, seja qualquer sentido. Então, nós, nessa própria vida, nós já detectamos que nós éramos inferiores ao que nós somos hoje. Cultural, tecnicamente, né, assim por diante. Nós somos superiores ao que nós éramos. Agora imagina nos tempos mais progressos, onde não existia, e não existia, daqui a pouco, nem a doutrina espírita, porque dificilmente alguém de nós, né, viveu na outra vida já tendo conhecimento
dessa maravilha que é a doutrina espírita, incomparável curso de qualidade total, onde não fica ponto sem nó. Todas as coisas são explicadas, explicitadas para o nosso bem. E que nós podemos, de posse de tudo isso, nos aperfeiçoarmos para sermos amanhã melhores que nós somos hoje. E sermos hoje, nessa vida, melhores do que nós fomos nas vidas anteriores. Porque se nessa vida a gente já se diz, né, que se eu soubesse tal coisa, eu não teria feito. Então é porque nós já melhoramos com relação a nós mesmos. Porque a gente não pode querer ser melhor do que os outros. O parâmetro somos nós mesmos, conosco mesmo. Nós temos que ser melhor do que nós somos. E essa é a proposta de Jesus para nós. É a proposta da doutrina para nós. Que a gente busque essa fé de tal maneira que a gente se sinta em condições de melhorar a nossa própria vida. Aí a gente vai construir a esperança. E tendo essa fé com o saber, criando uma esperança e fazendo aquilo que Jesus dizia, só façais aos outros que gostaria que vocês fizessem, a gente vai fazer coisas boas com os outros. Fazendo coisas boas com os outros é caridade. Então, fé, esperança e caridade são construções nossas. E que a esperança é a grande consoladora e que dá suporte às relações humanas saudáveis. Por tudo isso que nós estávamos falando, né, nós vamos construir relações humanas saudáveis. É claro, né, que isso vem através daquelas três coisas, né, que eu chamo de TIA, as iniciais de tempo, inteligência e amor. Esse tempo que nós temos, né, de graça, tempo que nós temos de graça, porque eu só tenho 77 anos e 8 dias graças ao tempo que Deus me deu de graça. O tempo a gente tem de graça. A inteligência a gente tem de graça. Não paguei nada por todos esses tempos aí, ter condições de raciocinar. Daqui a pouco eu não utilizei tão bem quanto deveria, né? Mas tenho a inteligência. Princípio inteligente, que a gente vai transformando em inteligência, a gente consegue ter pensamentos, e daí pensamentos a gente consegue imprimir uma força e ter a vontade, mas precisa ter o amor. E a terceira letra da TIA é o amor, né? A gente colocando a inteligência dentro da inteligência, o amor, aí vai ser o suprassumo. E isso vai ser para mais tarde. Hoje a gente precisa aprender todas essas coisas para que, através do tempo, utilizando a inteligência e tendo o amor, a gente possa, amanhã, fazer com que a nossa terra saia dessa condição de o mal superar o bem. E nós vamos colocar um equilíbrio na balança e depois vamos pendendo mais para o bem do que para o mal. E aí nós já vamos estar num outro mundo, um mundo de regeneração. Então nós temos esse tempo. Não vai ser logo ali, né, daqui a 100 anos, 200, não, vai ser um tempo grandioso. Nós estamos no processo, mas vamos levar tempo. Até porque a nossa morosidade com relação à moral é tão grande que faz 2000 anos que Jesus disse para nós perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, e a gente às vezes tem dificuldade de perdoar uma. Estou falando no meu caso, né? Não estou falando no caso de todos aqui, né? Eu estou falando no meu caso. A gente tem dificuldade de perdoar uma vez. Jesus disse para nós perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. Pedro Sapeca já disse, perguntou para Pedro, não perguntou uma vez, Pedro já perguntou 7 vezes. E Jesus disse, não, Pedro, não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. Jesus não só disse, exemplificou. Porque quando fizemos tudo que fizemos contra ele, sem ele merecer,
ele levanta os olhos e diz: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Mostrando que não tinha ficado magoado com nós, porque depois ele volta e não fica dizendo: fizeram isso contra mim, o Judas me traiu, fizeram isso contra... Não disse nada. Ele continuou dizendo para os apóstolos darem seguimento à sua missão, dizendo que com isso, nós, em 2024, dessemos seguimento à sua missão. Então, a esperança, né, que deve existir em nós é por tudo aquilo que nós estamos fazendo. Hoje na Terra, em face das imperfeições, das incompreensões, com relação às leis que nos regem, causa e efeito, porque aquilo que nós falávamos, né, tudo que a gente faz tem causa. O mal existe em função daquilo que nós fizemos. O bem existe e vai existir em relação com aquilo que nós estamos fazendo. E nós temos esse livre-arbítrio para fazer tudo que nós tivermos já as condições de fazer. O livre-arbítrio, né, ele é regrado, né, pelo saber e pela moralidade. Eu não consigo pensar na metafísica se não estudei a metafísica. Mas eu também tenho dificuldade em compreender, em perdoar, se eu não estudei e solidifiquei em mim o amor, perdão. Então, é preciso que nós utilizemos esse livre-arbítrio para, com o saber e a moralidade, estarmos dentro daquilo que, apregoado por Jesus, explicitado pela doutrina espírita, para nos levar a um amanhã melhor. Porque nós, dentro de nossas incompreensões, temos, né, naturalmente, que atração e repulsão, isso é normal também, né, entre nós, porque quantas vezes a gente chega perto de alguém e diz: eu não fui com a cara do ciclano, da fulana, né? Ou o contrário, né? Primeira vez que a gente se viu e a gente sentiu, né? Porque nossas andanças que nós tivemos em outras vidas, e até nessa própria vida, durante o nosso sono, nós temos tantas atuações que causam esses sentimentos em nós. E que muitas vezes nós não entendemos, né? Mas na medida do saber, a gente vai entendendo tantas coisas. E, aliados ao orgulho, ao egoísmo, ao ciúme, às ambições e medidas, existe a desesperança. A desesperança existe, contrário da esperança, né? Até outro dia nós fizemos uma palestra que era a impaciência e a paciência, né? Porque para a gente ter paciência, tem que tirar a impaciência, né? Porque é essa que existe em nós. E a gente precisa tirar. Porque, como a lei da física não cabe duas coisas no mesmo lugar ao mesmo tempo, espiritualmente também é a mesma coisa. No lugar que eu estou aqui, não cabe Vanderlei. Só cabe eu. Assim, dentro dos nossos pensamentos, nós precisamos aprender o que é o bem para ir gradativamente eliminando os males que nós construímos pelo nosso saber, que ainda era tão imperfeito em outrora, para que nós possamos ir substituindo gradativamente. Existe uma substituição, nós podemos ir fazendo essa substituição, e essa desesperança gera estresse, depressões, que preponderam no desfalecimento do corpo material e enfraquecimento espiritual. Os problemas, aquilo que nós pensamos, agem sobre o nosso corpo. E não tem como ser diferente, né? Tudo que nós pensamos, nós agimos sobre cada célula do nosso corpo, então nós geramos doenças em nós com as maneiras errôneas que nós pensamos.
E se nós pensarmos de acordo com os ensinamentos de Jesus, nós permitimos que o nosso coração bata 60, 72 vezes por minuto, normal, mande sangue para todo o corpo, continua as células se reproduzindo, né? E temos a vida de acordo conforme nós programamos lá na outra vida, até porque hoje nós estamos programando já a próxima vida, né? Estou gravando tudo em mim, aquilo que eu faço, e vou, naturalmente, nascer com aquilo que eu estou gravando lá no meu perispírito. Porque tudo que a gente pensa, diz, fala, faz, a gente grava no perispírito. Se eu bebo todas e mais uma, eu estou gravando um fígado com um problema, e na próxima vida, naturalmente, que eu vou nascer com esse fígado. Se eu fumo, né, amanhã eu vou nascer com problemas pulmonares. Porque hoje a gente pode dizer, mas eu não bebo, e o fulano ali não bebe, hoje eu bebo, né? E não tem problema, mas fulano ali não bebe e já está com problema de fígado. Ele vai ter amanhã o que está construindo hoje. E eu tenho hoje o que eu construí ontem. Então a gente age sobre o nosso organismo, deixa gravado lá no perispírito, e depois a gente vai nascer com esse perispírito gravado e vai formar, ajudar, participar da formação do corpo com aquelas impressões e que vão gerar as coisas que nós vamos ter na próxima vida, assim como nós fizemos lá no útero da mamãe, gravando aquilo, o corpo de acordo conforme nós merecemos. Então, esperanças e consolações, né? Nós não vamos ter esse enfraquecimento espiritual porque estamos moldando a nossa mente por coisas positivas e não vamos estar moldando o nosso corpo para a próxima vida também com essas coisas positivas. A doutrina espírita desde 1857, funcionando na Terra como consolador prometido por Jesus, tem o condão de como uma varinha mágica. Essa varinha mágica não é aquela de plim e se transforma, não, é através do tempo, né? Através da inteligência, através do amor, retirar de nós as ignorâncias a respeito de tudo que existe no mundo, a partir de ser uma ciência, uma filosofia e uma religião, causando com o saber o fortalecimento da nossa fé, processo de cura física e espiritual e a busca da felicidade. Então, olha a beleza que nós, eu sempre dizia para os meus filhos, né, quando eles eram pequenos, nós fazemos nós mesmos. Nós fazemos nós mesmos, no sentido da construção da fé, da esperança e, por consequência, da caridade. Então, nós vamos ter essa busca da felicidade, esclarecendo-nos de maneira geral sobre o que somos, de onde viemos, o que estamos fazendo neste mundo, para onde vamos, a existência de Deus, com a sua infinita potencialidade, sendo infinito, eterno, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. É aquilo que nós falávamos antes, né? Que se a gente cresce que Deus cresce realmente, né? Soberanamente justo e bom, não teríamos mais a muquerela, né? Todo mundo sabe o que é muquerela? As iniciais de murmurar, queixar, reclamar e lamentar. Muquerela. A gente precisa ir diminuindo a muquerela para ir aumentando o amor. Porque no passado a gente murmurava por qualquer coisa, queixava por qualquer coisa, reclamava por qualquer coisa, lamentava, né? E ainda bem que é passado, né? Hoje, a gente fica brincando com as coisas sérias, né? Mas a doutrina espírita não nos ensina a ser carrancudos, né? E por isso nós precisamos aprendermos as coisas que nós vamos aprendendo para sermos mais alegres, até porque a nossa alegria contagiando os outros vai dar méritos perante Deus para nós. Então, com a inteligência que herdamos dele, o Pai Maior, por sermos seus filhos, vamos tendo a consciência pelo saber
dirigidos pelos ensinamentos de Jesus através da doutrina espírita, que somos espíritos encarnados. E lá, Jesus, né, porque às vezes as pessoas têm dificuldade em compreender, né, que somos espíritos. Jesus, há 2000 anos atrás, já dizia, quando lhe perguntaram qual é o mandamento maior, ele dizia: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Tu já dizia que nós éramos espíritos. E hoje, dificuldade, né? Claro que dentro da doutrina espírita nós não temos essa dificuldade de compreender, né? Mas que nós possamos levar essa ideia espiritual aos nossos outros irmãos, porque existem, né, tantas coisas e trágicas, né, que as pessoas, né, acham que deteriorando o seu corpo, matando o seu corpo, vão resolver os problemas. E nós sabemos que nós vamos resolver os nossos problemas através de aceitarmos tudo aquilo que Deus manda para nós, como espíritos que somos, encarnados em um corpo, para irmos gradativamente indo resolver os problemas. Lá no colégio, né, a professora passava os problemas para nós, era para a gente se queixar. Assim também Deus, se passa os problemas para nós, não é para a gente se queixar, para a gente resolver, professor. E a professora só passar os problemas relativos àquilo que ela tinha nos ensinado, né? Assim também os problemas que vem na vida é relativo às leis de Deus. Relativos a essas coisas que nós estamos aprendendo com a doutrina espírita. Então, através da doutrina espírita, nós vamos saber que somos espíritos encarnados em um corpo, com o objetivo de sairmos da ignorância, dirigindo-nos para a perfeição através das encarnações, vidas sucessivas, palingenesia, comumente chamadas de reencarnação. Então, nós vamos encontrar em diversas obras aí, né, vidas sucessivas, vamos encontrar palingenesia, que palin, né, e Gênesis, né, vida de novo. Gênesis, vida, palin de novo, palingenesia. E, dentro da doutrina espírita, para nós, reencarnação. Porque nós somos espíritos encarnados, nós somos espíritos reencarnados. Mas também somos espíritos reencarnantes. Encarnamos, ganhamos um corpo, depois reencarnamos de novo e vamos reencarnar de novo. Encarnados, reencarnados e reencarnantes. Através do tempo, com inteligência, com amor, dados benevolamente, gratuitamente por Deus, através das encarnações rediadas pelas leis morais, vivendo com os 4 pilares básicos da nossa existência. Nós temos 4 pilares, né? As cadeiras têm 4 pés. E nós temos os 4 pilares da nossa existência: estudo, trabalho, família e religião. Faltou um desses aí, é complicado da gente viver, né? E que seria um tema, né, para uma outra, né, Rosa? Vamos vencendo nossas imperfeições e, consequentemente, os sofrimentos, as dificuldades, as doenças, as perdas, as diferenças sociais, culturais e econômicas. Essas certezas, originadas pelo saber, geram em nós uma compreensão da divindade, uma fé raciocinada, capaz de sabermos remover as montanhas de dificuldades que surgem no nosso caminho, porque temos a certeza que foram criadas por nós mesmos. E Jesus falava sobre as montanhas, né? Que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, uma fé ainda pequenininha, a gente conseguia remover as montanhas. E nós podemos, né, chegar de frente a uma montanha, ou nós fizemos a parábola, contornamos a montanha, ou fizemos outro tipo de parábola, subimos a montanha e descemos, né? São 2 parábolas, né? E Jesus nos ensinou as parábolas, ele comparava uma coisa com a outra para nos ensinar. E a gente pode fazer a parábola também até com os nossos irmãos que vivem junto conosco, e tem alguém fazendo as coisas erradas, e nós podemos, em vez de dizer que ele está errado, porque no passado a gente dizia que ele ficava uma fera, né? Ele estava fazendo a melhor coisa que ele sabia, e a gente diz que ele está errado. A gente pode dizer: olha, aquilo que tu estás fazendo aí, eu já vi alguém fazer dessa maneira. A gente colocou ele a comparar a maneira, a gente nem disse que foi a gente,
as coisas que estava fazendo com as coisas que a gente viu o outro fazer. A parábola. Tantas parábolas que a gente pode fazer. Porque Jesus falava por parábola não só para os apóstolos, para que nós hoje estivéssemos fazendo as parábolas para aprendermos e, com o nosso aprendizado, repassar para alguém. E aí, nós vamos ter a evolução nossa através do aprendizado exercitado. A evolução não existe só pelo aprendizado, né? Existe através do aprendizado exercitado. Também vamos eliminando os medos, sabedores da confiança que vamos adquirindo em nós e na divindade, e até o medo da morte a gente perde, né? Que nunca nos abandona e coloca à nossa disposição os recursos necessários para vencermos as escabrosidades do caminho, inclusive o anjo da guarda, que está sempre conosco. Se não fosse o meu anjo da guarda, eu não estava aqui para contar nada, nem falar. E espíritos protetores ajudando-nos na senda do caminho. Os ensinamentos do Mestre Jesus transmitem-nos essa esperança de dias melhores, desde que estejamos imbuídos do cumprimento das leis divinas, como lhes dizia, gerando em nós a esperança. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Não é uma esperança? Se a gente confessar Jesus, ele vai nos confessar diante de meu Pai. E o testemunho de Jesus? Testemunho de Jesus para conosco? Não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor do que o testemunho de Jesus com relação às coisas que nós estamos fazendo, com relação ao que ele nos dizia. Tendo essa certeza de que somos espíritos ou almas, que somos imortais, perdemos até o medo da morte, por saber que ela existe apenas como uma transição do mundo material para o mundo espiritual, quando acontece a fadiga do corpo físico, uma perda total da vitalidade, que o espírito não pode mais habitá-lo e precisa mudar de residência para uma outra morada, como nos dizia o mestre, há muitas moradas na casa de meu Pai. Porque aquele que pede, recebe, que busca, encontra, o que bate, se abre. Esperança. Mas, esse pedir não é com relação ao caro ganhando a loteria, esse o pedir é a ajuda que nós podemos pedir para que nós possamos compreender melhor e nos ajude a exercitar melhor o nosso aprendizado. Desta maneira, serás filho das tuas obras, terás dela o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Jesus transmitia esperança sempre para nós, porque Deus auxilia sempre, é bom e ajuda. Então, tendo as consolações geradas pelo entendimento, fortalecidos na nossa fé e tendo confiança em si na divindade, a esperança será uma realidade, gerando gradativamente a felicidade. Sigamos em paz.